Você tem o fundo hoje com a carteira IPCA mais 10. Essa é a taxa média da carteira dele. Se ele vai comprar uma debênture na média do portfólio, ele vai comprar a IPCA mais 10. Hoje o fundo é negociado, se a gente pegar aqui na mínima, IPCA mais 15. E aí a gente chega na recompra. Por que que faz sentido recomprar cotas? Não seria melhor o fundo utilizar esse dinheiro para comprar novas debêntures? Eu até concordo nessa parte que faria sim sentido adicionar novas debêntures no portfólio para diversificar. Só que quando a diferença é muito grande do preço para o valor de mercado, com um carrego muito diferente, é, tem um certo sentido, ou um grande sentido na história, em recomprar as cotas. Não simplesmente porque a cota vai subir, mas por conta disso aqui, carrego. Se ele vai comprar uma debênture, ele compra uma debênture, a IPCA mais 10 na média da carteira dele. Aqui ele está comprando todo o portfólio, a IPCA mais 15. IPCA mais 15. Ele recompra e cancela essas cotas. Logo, o dinheiro que era para ser distribuído para aquela quantidade de cotas, com a redução de cotas é mais dinheiro disponível para os cotistas. Imagina que tem R$ 100 disponível para 100 cotistas. Ou seja, você vai receber R$ 1. R$ 100 para 100 cotistas, R$ 1. Mas ele vai lá e recompra aquelas cotas e cancela e fica 50 cotas. Então ele agora ele tem os mesmos R$ 100 para distribuir, mas ele só tem 50 cotas. Logo, o dinheiro que o cotista vai receber é maior. Então a recompra de cotas, quando ele tem um carrego maior do que a taxa média da carteira dele, eu acho que faz um sentido bem considerável. Para vocês terem noção, ele recomprando a IPCA, mais, ou ele comprando a 7,20, se eles conseguissem recomprar, por exemplo, ele teria um carrego de PCA mais 12 ainda, que é maior que a carteira dele. Então, qualquer coisa que tiver abaixo do valor patrimonial por cota, teria o sentido da recompra por conta disso, porque ele está comprando um portfólio com a taxa muito maior do que a taxa da própria carteira. Logo, o carrego para o cotista que permanece acaba sendo maior. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco aí dessa história de tabela de sensibilidade e o porquê que a recompra de cotas tem aí um sentido bem interessante. Vamos passar aqui agora para o portfólio dele como se encontra hoje. Deixa eu só achar aqui a parte do portfólio. A gestão deixa muitas páginas tentando explicar um pouco aí, especialmente sobre o assunto carteira dele, marcação a mercado, melhor dizendo, do portfólio. A curva de juros faz toda a diferença. E vamos aqui para o portfólio. Deixa eu achar aqui. Aqui. Diversificação do portfólio. Seguimos a estratégia estabelecida desde o lançamento do BODB de diversificar o portfólio conforme o crescimento do patrimônio do fundo, reduzindo a relevância de posições mais antigas, incorporando novas, aumentando a quantidade de papéis e mantendo foco em bons ativos de infraestrutura, que eu acho que no momento atual, onde a gente fala em Selic a 15 para 2025, inflação mais alta, focar em bons ativos faz todo sentido. Não adianta você comprar uma debênture, um CRI, um CRA, seja lá o que investimento você faça, com taxas muito altas que o devedor não possa pagar. É melhor você ter ativos que, de fato, independente do cenário de Selic a 15 ou Selic a 10, ele vai conseguir arcar com aquele custo. Então, eu concordo plenamente com a gestão em focar em ativos de boa qualidade. Na data base do presente relatório, o fundo contava com 24 ativos de crédito privado em seu portfólio. Abaixo está a proporção com base em setores, considerando o fechamento do mês. Nós temos aí 30% na parte de saneamento, bem maior do que a média de mercado. Eu diria que a parte de energia é bem maior nos outros portfólios. Nós temos 13 com segmento de infra, 9 em transmissão, 9 também em rodovias, renováveis 8, 7 em outros, óleo e gás 7% também, torre 5%, transporte 5% e o caixa dele hoje é 4%, portos 3%. Então perceba que a carteira dele é bem focada aqui em saneamento, energias, porque a gente tem aqui renováveis, transmissão, e a parte aqui de telecom, fibra, aparece aqui com 13%. As análises de risco são realizadas com profundidade para cada papel investido e fazem parte do dia a dia da gestão do fundo, sendo executadas pelo time Bocaina, independente da existência de rating externo. No caso do BODB, alguns papéis contam com a avaliação de rating externa e outros possuem a previsão de obtenção de rating externo dentro de um determinado prazo, a baixa proporção com base na avaliação de rating externo na database do presente relatório. Nós temos 7% em caixa,
perceba que ele tem 22,2% que não tem rating externo. A gestão tem a sua própria, seu próprio meio de avaliação, mas ele não tem rating de um S&P ou algo assim. Então, aqui a gente consegue ver o restante da carteira, mas essa parte aqui não tem. Logo, se fosse comparar, por exemplo, com um juro 11, eu diria que o risco do BODB seria um pouco maior por conta disso, porque ele tem aqui 22% sem rating externo. Em compensação, a gestão destaca aqui que são ativos que têm previsão para obtenção. Se ele tem previsão, se ele está comprando um negócio sem rating e de repente ele consegue, o devedor consegue um rating externo, isso tende a dar um bom ganho de capital na marcação a mercado desse devedor na debênture. Então, a gestão pode ter bons resultados futuramente se de fato esses devedores conseguirem aí um rating externo. Se a gente esquece essa parte aqui dos 22%, ele tem aqui 15, 18, 6, 16, 5,1, 6,8, todos com rating A. Então, você tem aí uma parcela considerável do seu portfólio, bem mais da metade do seu portfólio que hoje tem rating. 15, 30, 50, 60, 70. 70% do portfólio hoje, que tem aí 70, 65% que hoje tem rating externo com nota aqui A, grau de investimento, o que reduz bastante o risco. As alocações são realizadas em ativos de crédito privado. Essa foto representa o portfólio no final do mês. O maior ativo hoje é 9,93% do portfólio, tem rating, que é do setor de saneamento. Nós temos mais no outro aqui com 9,16%, setor de transmissão. Perceba que a taxa atual é IPCA mais 10, o segundo também com IPCA mais 10, o terceiro com IPCA mais 9,63, o quarto com IPCA mais 10, as grandes posições dele aqui, todos na faixa de IPCA mais 10. O quarto é AAA, embora não seja uma empresa listada na bolsa, mas a gente vê que tem rating aqui AAA. Temos um outro ativo aqui, AAA com IPCA mais 8,76. Setor de fibra, que é 6% do portfólio dele, IPCA mais 11,9, taxas muito altas. Ele tem ativos aqui com taxas bem interessantes mesmo. A gente tem um outro aqui com um retorno de 15%, taxa atual. Não aparece aqui o indexador, me parece que é pré, 15%, setor de óleo e gás, origem. A gente só tem uma empresa listada na bolsa aqui da lista de devedores dele, se não me engano, que é a Enalta, ou melhor, a Brava, que eles não atualizaram ainda, né? A Brava Energia, a antiga Enalta, que melhorou sua nota de crédito recentemente. Ele tem aqui IPCA mais 8,12 e mais um outro aqui, IPCA mais 8,5. Veja que a debênture da Enalta, eles compraram a IPCA mais 9,65, hoje é IPCA mais 8,12, tendo aí um carrego, um crescimento, né? Uma melhora para o investidor com o fechamento da curva. E hoje o caixa que ele tem ali, que fica aí numa renda fixa da vida. Aqui a gente chega no final do portfólio dele, como se encontra a situação. Precisa melhorar aí, eu acho que na parte de diversificação. É um ativo ainda um pouquinho concentrado em alguns devedores. Segmentos eu acho bem interessante. Carteira dele, embora não seja 100% com rating A, mas se eles conseguirem a obtenção daqueles 22%, tende a trazer um retorno bem interessante para os seus investidores. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar em relação ao BODB. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e até o próximo conteúdo.